Olá pessoal, eu sou o André Barbosa, especialista em investimentos, e eu te pergunto, por que a grande maioria da população brasileira investe majoritariamente na renda fixa? E por que essas pessoas continuam fazendo isso, mesmo sabendo que as taxas de juros caíram muito e elas não vão ter bons retornos com essa estratégia? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos discutir alguns bloqueios que essas pessoas enfrentam para fazer essa migração e vamos dar também algumas ferramentas, meio que um caminho das pedras, um passo a passo para você começar a investir melhor. Então dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque a minha missão é justamente essa, te ajudar a vencer esses bloqueios e investir cada vez melhor. Então, quando a gente fala desses bloqueios, a gente está falando de três principais aqui, tá? O primeiro é o medo do desconhecido, o segundo é a lei da inércia e o terceiro é a falta de educação financeira. Então, o medo do desconhecido é o seguinte: as pessoas já conhecem a renda fixa, já fazem isso há muito tempo. Então, elas se sentem confortáveis por ali, mesmo que saibam que os resultados não estão sendo os melhores. Então, o próprio nome renda fixa já diz, implica uma previsibilidade nos resultados que você vai ter. Por outro lado, a renda variável, a gente vai falar aqui de ações, fundos imobiliários, você tem menos previsibilidade, mas em compensação, você tem uma recompensa muito maior no longo prazo. Então, é começar a ter essa sensibilidade que a maneira como você fazia no passado, ela precisa mudar, a gente precisa evoluir e começar a investir de uma maneira diferente. O segundo ponto também toca nisso, que é a lei da inércia. E aí, para falar da lei da inércia, esse cara que está aí na tela de vocês é o Isaac Newton. O Isaac Newton ele morreu em 1727 e ficou principalmente famoso pelas três leis de Newton. A que interessa para a gente é a primeira, que é a lei da inércia, que ela diz de uma maneira simplificada que um corpo tende a continuar em repouso ou em movimento até que seja aplicada uma força externa. Então, o que acontece? As pessoas já investem na renda fixa. A tendência é que, por acomodação, as pessoas continuam fazendo isso. Essa é a natureza humana, a gente tem resistência em mudar. Então, a minha função aqui é, junto com a queda da taxa de juros, também ser uma força externa para te dar um empurrãozinho, te ajudar a tomar essa decisão de buscar maneiras de investir melhor. Terceiro ponto, esse aqui é crítico e faz parte da sociedade brasileira. O brasileiro não tem uma cultura de acesso à educação financeira. Infelizmente, a maior parte das pessoas que às vezes passam aí mais de 20 anos na escola, em nenhum momento elas aprendem a lidar com as suas finanças. Ora, nenhuma pessoas aprendem como fazer um orçamento, como investir. Então, quando elas se deparam com esses desafios, muitas vezes elas não estão preparadas. Então, parte do propósito, inclusive, do meu canal é esse. É ajudar essas pessoas todas, você talvez, que não tenha tido essa educação financeira, a ter esses conhecimentos, a aprender a como investir e lidar com o seu dinheiro de uma maneira melhor. Então, entendidos quais são esses bloqueios, a gente pode passar um pouco agora para aquele passo a passo que eu te falei. E aí o resumo aqui é basicamente o seguinte: a gente tem que começar abrindo a conta numa instituição financeira especializada em investimentos. A gente tem que pensar em constituir uma reserva de emergência que vai ser separada da sua carteira de investimentos. Tem que ter uma visão de longo prazo, uma carteira diversificada, e a gente vai fazer esse movimento de uma maneira gradual. Então vamos lá, abrir a conta numa instituição financeira especializada. Por que isso? Porque a maior parte da população brasileira ela investe através de instituições que fazem de tudo. Então faz empréstimo, faz cartão de crédito, faz conta corrente, faz seguro, faz tudo o que você quiser. E também investimentos. Você ter uma instituição especializada vai te dar acesso aos melhores produtos. E é isso que a gente vai estar buscando. E aqui eu tenho uma dica para você. Na hora de escolher essa instituição, você vai buscar a interseção de 3 pontos aqui, tá? O primeiro deles passa pelo seguinte: uma instituição que te cobra baixos custos. Então, provavelmente você vai querer uma instituição onde a corretagem para operar, por exemplo, ações e fundos imobiliários seja zero, onde você tenha talvez um cashback em fundos. Então, baixos custos. O segundo ponto é o seguinte: uma variedade grande de produtos. Não adianta você ter custo zero, mas em compensação não ter, por exemplo, fundos de investimento. E o terceiro ponto é que seja uma instituição
que tenha uma interface simples. Muitas instituições são voltadas para os investidores meio profissionais. Então são aquelas telas complicadas que você já viu, provavelmente, as coisas piscando, um negócio meio difícil. Então, busque custo baixo, variedade de produtos, amplitude, né, de produtos, e você ter também uma interface fácil. Então essa é a dica de ouro para hoje. Escolhida a instituição, você abriu sua conta, aí tem o segundo ponto, que é a reserva de emergência. Reserva de emergência vai ser equivalente a vários meses das suas despesas. Isso aqui vai ficar numa renda fixa, conservadora, com resgate imediato, para te dar a segurança que se tiver algum inesperado, algum imprevisto, você vai conseguir lidar com ele, tá? Então isso aqui vai ser a sua parcela conservadora. Aí a gente começa a entrar na parte interessante, que é a visão de longo prazo. Você vai ter sim que tolerar mais volatilidade e vai ter que olhar para um horizonte mais longo se você quiser buscar melhores retornos. Então esse é um aprendizado que a população brasileira precisa passar. As pessoas estão muito olhando ali o que é o resultado do dia, às vezes ficam preocupadas, né? Por exemplo, a bolsa subiu, a bolsa caiu. Não se preocupe com isso, preocupe em ter sim resultados no longo prazo. Isso aí passa pelo terceiro ponto, que é a diversificação da carteira. Você quer uma carteira que inclua diversos ativos que combinados vão te trazer a melhor performance no longo prazo. Isso aí provavelmente vai incluir instrumentos como ações, fundos imobiliários, que são uma maneira muito inteligente de você investir em ativos imobiliários, BDRs, que são maneiras de você investir aqui no Brasil em ações que negociam também lá fora, ETFs, que são fundos negociados em bolsa, que eles vão replicar alguma carteira, por exemplo, a carteira do índice Bovespa, a carteira do índice S&P 500 lá dos Estados Unidos, fundos de investimento e até a própria renda fixa. Então você vai combinar isso tudo de uma maneira que haja baixa correlação entre os ativos para que eles combinados tenham sim a melhor rentabilidade. Aí a gente vai para um outro ponto, que é você ter uma cultura de fazer essa migração de uma maneira gradual. Não adianta você pegar todo o seu dinheiro, colocar ele, sair de baixíssimo risco e tudo para muito risco. Você provavelmente não vai dormir à noite. Então pense em fazer isso aos poucos. Vá no mês a mês, migrando as suas parcelas da sua carteira. Isso vai te dar a chance de aprender, conviver com esse risco, ter um melhor sentimento em relação qual que é o seu efetiva tolerância a essa volatilidade que esses ativos efetivamente vão trazer para a sua carteira. Então, esses são os pontos que a gente queria discutir hoje. Espero que tenha ajudado. De novo, agradeço se vocês se inscreverem no canal e também se postarem aqui nos comentários as eventuais dúvidas que vocês ficaram falando sobre essas classes de ativos. Está nos planos para os próximos vídeos a gente explicar um pouco mais sobre o que são ações, o que são fundos imobiliários, o que são BDRs, cada um deles, e também como combiná-los para você ter a melhor carteira para você. Então, um abraço e até o próximo vídeo.